Lívia, how is the weather in São Paulo? Lívia, how is the weather in São Paulo? Is it rainy? Is it cold? Is it hot? How is the weather? Your audio, I can't hear very well. Okay? Could you speak again? No. Isabelle? Hello? How are you, Isabelle? Mm. Okay, the audio is very low. Okay, your voice is not very loud. You need to do something about your audio. Okay, guys, so let's continue talking about the time. What time is it? So let's continue practicing. Okay, so Marcus, my brother, how are you? What time is it? Ah, tá. Ixi. 5 o'clock, não é isso? O'clock. O'clock, 5 o'clock. O'clock. It's 5 o'clock. It's 5 o'clock. 5 o'clock, very good. What time is it? Livia, what time is it? O grande marca qual mesmo? Os minutos, o grande marca os minutos e o pequeno marca as horas. É. Okay, look. It's 9:10. Repeat, Livia. Uhum. What time is it? Isabelle, what time is it? It's 10 to 7. Repeat, Isabelle. O áudio de vocês não está funcionando, tá? Não estou conseguindo ouvir nada de nada que vocês estão falando. Ah. 10 Fale um pouco mais alto, que a voz está muito baixa, com a voz um pouco mais confiante, tá? It's 10 to 7, alto porque eu não estou ouvindo. Repeat, Isabelle, it's 10 to 7. 10 to 7. Ah, very good. What time is it? Marcos Antônio, what time is it? It's time, it is time to 4, é isso? Não. Em português. Que hora é essa em português? 2h20.
In English, como que fala? Como que fala 20 depois e depois a hora? Ah, tá. Como é que falava isso em inglês? 20, 20, 20, 20, it's 22. A gente vai falar o minuto, 20, depois o past e depois a hora. Ah, tá. 20 to, Past, 20, 32. É isso? Hum. It's 20 past 2. repeat? Tá. 20, 20, it's 20 past 2. Yes. Past. É past. Past, past. Past 2. É. What time is it? Lívia, what time is it? É, Só para mim raciocinar direitinho. No inglês, primeiro fala os minutos, para depois as horas, é isso? Yeah. Se aqui, ó, se for de meio-dia até 6 aqui, a gente vai usar o minuto, depois a palavra past e depois a hora. Hum, Se for do 6 aqui para o meio-dia, nós vamos falar o minuto, depois o to e depois a hora. Então, se aqui são 15 para as 4, eu vou falar o minuto, só que o minuto a gente não vai falar 15, a gente vai falar quora. Lembra que é quora? Bora. Então, a gente vai falar quora to four. Então, a gente vai falar o minuto, depois o to e depois o for. Então, pensa o seguinte, ó, desse lado daqui, eu vou anotar aqui para vocês, tá? Desse lado de cá, vocês vão botar o to, vai falar o minuto, ó. Minuto, anotem aí, então, ó. Minuto mais to mais hora. Ok? Então, ó, 15 para as 4. Tá vendo? Minuto, o to e depois a hora. No lado de cá, nós vamos botar minuto minuto mais past mais hora. Então, vou botar aqui 20 depois das 3. Só para vocês terem uma ideia, tá? Okay, guys, so let's continue here. It's 3:45. What time is it? Isabelle, what time is it?
mm, mm, mm. That's the first. Let's see. It's 12:30. Repeat, Isabelle. Half quer dizer o quê, galera? Half. Raf, Raf, Hum? aí são meio-dia, meio-dia e meia. Isso, porque half quer dizer meio, né? Ou meia. Então, por isso que ali botou half, né? Em português a gente também fala meio de meia. Meia, em inglês, é half, o meio. Então, você fala, ó, half past 12, por quê? Porque se passaram 30 minutos. Então, ó, minuto, half, past e a hora. Tá vendo aqui? Minuto, half, depois a palavra past e depois a hora. Então, it's half past 12. Or it's 12:30. Eu também poderia falar, it's 12:30, então é 12:30, 12:30, porque 30 minutos se passaram desde o meio-dia, né? Então, 12:30. What time is it? Lívia, what time is it? Okay. Quantos minutos se passaram, Lívia, aqui, desde as 3 da tarde? Ué? Esse áudio tá complicado hoje. Okay. 5. Então, que horas são agora em inglês? It's 5 past 3. Perfect. Excellent. It's 3:05. Very good. It's 3:05. What time is it? Isabelle, what time is it? It's it's 35. Faltam quantos minutos aqui para meio-dia? It's 30. Oi? So it's 35 to half. Não. Marcos, what time is it? Hã? What time is it? Peraí, deixa eu raciocinar aqui. 20, 5 to 11. Se tiver, é isso mesmo? 11? Não é 11? Para mim, em português é 25 11h35. to 12. 12, é. 25 to É 12. 11. São 25 para meio-dia. Faltam 25 minutos para o meio-dia. Eu poderia falar
11:35, 11:35, ou eu posso falar 22:12, ok? Ok, guys, I think that's enough. Esse material tá lá no Google Classroom para vocês. Eu quero que vocês vejam em casa um pouquinho, pratiquem as horas no relógio em português também, tá? Para vocês lembrarem um pouquinho aí como é que tudo funciona. Mas tá aqui, ó, no bônus. Se vocês forem lá no Google Classroom, tá aqui em bônus, que são aulas que a gente tem extracurricular para vocês praticarem em casa. Tem tanto o vídeo que nós vimos na última aula, quanto esse testezinho que eu fiz com vocês hoje, tá? Depois a gente volta a fazer ele de novo. All right, so let's go. What should we study? Let's continue with our homework. Did we have homework? Day of the Dead. Where was AJ? So what are we gonna do today? We're gonna review. Ok, eu quero terminar essa lição com vocês, Day of the Dead. Qual que é o objetivo do Day of the Dead? O objetivo é que vocês consigam usar o passado de forma natural. Então, quando eu uso assim, ó, AJ was em Guatemala, AJ estava na Guatemala. Ele estava sentado, they were sitting. A gente está trabalhando de forma massiva o passado, porque a gente usa muito o passado quando a gente fala inglês, não é mesmo? Então, o que que vocês vão fazer agora? Vocês vão acompanhar o áudio e ler a apostila. Não precisa, e ler mentalmente, tá? Vocês vão acompanhar agora com o áudio. E depois a gente volta a fazer a leitura lá onde nós paramos na última aula. Então, prestem atenção, escutem bem, tá? Que é para a gente praticar isso. Welcome to the mini story for Day of the Dead. In the mini story, I will do 3 things. Olha só, no início do áudio, o EJ, ele fala aqui, ó, bem-vindo ao mini story para Day of the Dead. Tá vendo? Na mini história, eu vou fazer 3 coisas. Eu vou fazer uma sentença, por exemplo, eu cheguei na Guatemala, e quando você escutar essa sentença, você deve falar, você precisa fazer isso porque mostra que você está entendendo. Então, uma sentença não é uma pergunta. Uma sentença não é uma pergunta. Então, quando você escutar a sentença, você vai falar assim, ó, eu cheguei na Guatemala. Isso é uma maneira de vocês ajudarem o subconsciente de vocês a obter esse aprendizado. É um truque que vocês vão fazer com o subconsciente, tá bom? Então, a primeira coisa que o EJ vai fazer é dar uma sentença. A segunda coisa que ele vai fazer é fazer uma pergunta que você sabe a resposta. Por exemplo, né? Ele vai falar assim, ó, onde eu cheguei? Você vai pausar o áudio e você vai responder em voz alta. Você vai falar assim, ó, Guatemala, você chegou na Guatemala, porque vocês entenderam, né? Quando ele fala, I arrived in Guatemala. Onde eu cheguei? Guatemala. Então, essa é a ideia do mini story, fazer com que vocês raciocinem e fique natural para vocês quando forem responder uma pergunta. A terceira coisa que você deve fazer é you know, answer if you don't know. Se você não sabe a resposta, você dá uma resposta que seja objetiva, que tenha sentido. Então, você pode só guess, né? Adivinhar, ou dar uma chutada, chuta para ver se está certo, se você não sabe a resposta. Mas é importante que vocês estejam ativos, principalmente em casa com esse áudio. Coloca o áudio e fica respondendo ali, porque vai ajudar muito no raciocínio rápido de vocês aí, ó. Falou, respondeu. Falou, entendeu. Falou, respondeu, entendeu. Right? Então, a gente já trabalhou de maneira massiva aqui as 3 ou 4 primeiras páginas. Vocês já estão cansados disso, né? A gente já quer sair correndo daqui. Yes, eu sei. Mas o objetivo é que vocês peguem bem esse material aqui, porque uma vez que você entende bem o passado simples, né? Cheguei, estava, era. Vocês conseguem manter uma conversa aí usando o passado tranquilamente, ok? Então, agora o que que vocês vão fazer? Vocês vão escutar o áudio do EJ e vão acompanhar a leitura. Não vão ler em voz alta, só acompanhar a leitura comigo aqui, tá? Eu vou passar em azul e vocês vão acompanhando. Necessary. Okay, let's begin. Alguma pergunta antes de começar? Alguma dúvida? No. Não. No. Ok, então let's go. Okay, here we go. I arrived in Guatemala on the Day of the Dead, November 1st. Did I arrive
in Guatemala? Yes, I arrived in Guatemala. Where did I arrive? Guatemala, right? I arrived in Guatemala. I arrived in Guatemala on the Day of the Dead, November 1st. Who arrived in Guatemala on the Day of the Dead? Well, me, AJ, right? I arrived in Guatemala on the Day of the Dead, November 1st. Did I arrive in Guatemala on November 3rd? No, I didn't arrive in Guatemala on November 3rd. I arrived in Guatemala on November 1st. What day did I arrive in Guatemala? November 1st. I arrived in Guatemala on November 1st. Where did I arrive on November 1st? Well, Guatemala, right? I arrived in Guatemala on November 1st. I arrived in Guatemala on the Day of the Dead, November 1st. I was curious about this holiday, so I went to the cemetery to see what was happening. Was I angry about this holiday? No, I wasn't angry about this holiday. Was I sad about this holiday? No, I wasn't sad about this holiday. I was curious about this holiday. Who was curious about this holiday? Well, I was, AJ. I was curious about this holiday. What was I curious about? The holiday, right? I was curious about the holiday. Which holiday was I curious about? Which holiday was I curious about? The Day of the Dead. I was curious about the Day of the Dead. Was I curious about the Day of the Dead? Or was I curious about Christmas? Well, I was curious about the Day of the Dead, of course. I was curious about the Day of the Dead, so I went to the cemetery to see what was happening. Where did I go? To the cemetery. I went to the cemetery. Did I go to the cemetery or did I go to the airport? Easy. I went to the cemetery. Who went to the cemetery? Well, me, right? AJ. Right? I went to the cemetery. Where did I go? To the cemetery, right. I went to the cemetery. When did I go to the cemetery? Well, November 1st, the Day of the Dead, right? I went to the cemetery on the Day of the Dead, November 1st. Why did I go to the cemetery? Well, to see what was happening. I went to the cemetery to see what was happening. Who went to the cemetery to see what was happening?
Me, AJ, went to the cemetery to see what was happening. Where was the cemetery? In Guatemala, right? The cemetery was in Guatemala. What is the Day of the Dead? A holiday, right? The Day of the Dead is a holiday. When is the Day of the Dead? November 1st. The Day of the Dead was and is November 1st. Okay. So I went to the cemetery on the Day of the Dead to see what was happening. What I found was quite interesting. Was it boring? No, it wasn't boring. Was it interesting? Yes, it was interesting. The cemetery was interesting. How did I feel about the cemetery? I felt it was interesting. Or I thought it was interesting. Was it boring or was it interesting? It was interesting. Of course, it was interesting. What was interesting? The cemetery. The cemetery was interesting. When was the cemetery interesting? It was interesting on the Day of the Dead, November 1st. Okay, the atmosphere in the cemetery was like a party. Was the atmosphere very sad? No, the atmosphere was not sad. The atmosphere was like a party. The atmosphere was very happy. Was the atmosphere sad or happy? The atmosphere was happy. The atmosphere was like a party. What was like a party? The atmosphere in the cemetery was like a party. Where was the atmosphere like a party? In the cemetery, right? The cemetery. The atmosphere was like a party in the cemetery. Was the atmosphere like a party at my house? No, not at my house. The atmosphere was like a party in the cemetery. The atmosphere was not like a party in my house. So the atmosphere was like a party. There were people everywhere. Families were sitting around the graves of their dead ancestors. Where were the families sitting? Around the graves, right? They were sitting around the graves. Who was sitting around the graves? The families, right? The families were sitting around the graves. Were they sitting around the trees?
No, they weren't sitting around the trees. They were sitting around the graves. So, where were they sitting? Around the graves. Families were sitting around the graves of their dead ancestors. Were they sitting around the graves of their dead ancestors? Yes, yes, they were sitting around the graves of their dead ancestors. Were they sitting around the graves of their friends? No, not really. They were sitting around the graves of their dead ancestors. Who was sitting around the graves? That's right, families were sitting around the graves. Whose graves were they sitting around? Whose graves were they sitting around? Yes, their dead ancestors. Their ancestors. Their ancestors' graves. They were sitting around the graves of their dead ancestors. Were they sitting around the graves of their dead ancestors or the graves of their friends? Ancestors, right? They were sitting around the graves of their dead ancestors. They cleaned the graves and added fresh flowers. Okay. Who cleaned the graves? That's right, the families. Okay, Isabelle, could you please read now English and Portuguese? Loud voice, okay? Voz alta, loud voice. They cleaned the graves and fresh flowers. Who cleaned the graves? That's right, the families. Eles estavam limpando os túmulos. Não, eles estavam, eles limparam, porque esse é o passado simples, né? Se eu estivesse usando o passado progressivo, eu falaria, ó, they were cleaning the graves, que eles estavam, mas aqui é o passado simples, então eles limparam. Eles limparam, they cleaned, Eles limparam o túmulo, os túmulos para adicionar flores frescas. e adicionaram Flores frescas. Quem limpou os túmulos? Familiares. That's right, é isso aí, né? That's right, isso aí, os familiares. What did they add? They added fresh flowers. Lívia? O que eles adicionaram? Eles adicionaram flores. Eles adicionou flores frescas. Eles adicionaram flores frescas, né? In English? In English? What did they add? Add. What did they add? They add fresh flowers. They added fresh flowers. Did they add
food? No, they didn't add food. Did they add money? No, they didn't add money. They added fresh flowers. Marcos? Vai falar em português? English and Portuguese. Did they add food? Não. They did add food? Não, peraí. Did they add money? Não. Did they money? Não. Did add? Não. They Ok, calma. add. Volta aqui, ó. Volta aqui, Marcos. Did they add food? É uma pergunta, ó. Aqui é uma pergunta. Então, digo O pergunta. próximo não era uma pergunta, é uma sentença. No, Tá. they didn't Não. add food. Quer que eu leia de novo? Do início? Yes, presta atenção aqui, ó, porque onde tem a marca, né? Sim. O próximo é uma Exclamação. sentença negativa. Então, did they add food? Não. Did add food? They didn't. Como é que fala? Didn't. Didn't. They didn't. Liv Isabel, presta atenção, tá? Isso aqui também, ó. They didn't. They didn't add food. Did they add money? Não. They didn't add money. Did add fresh flowers. Eles adicionaram comida? Não. Eles não adicionaram comida. Eles adicionaram dinheiro? Não. Não adicionaram dinheiro. Eles adicionaram flores frescas. Very good. What did they clean? They cleaned the graves. Whose graves did they clean? Right? Their ancestors, right? They cleaned their ancestors' graves. Isabelle? What did they clean? They cleaned graves. Whose graves did they clean? Their sisters. They cleaned their ancestors' graves. O que eles limparam? Eles limparam os túmulos. Então, Whose? De quem? eles limparam os túmulos de quem? Seus ancestrais. Eles limparam os túmulos de seus ancestrais. Very good, Isabelle. Where did they add flowers? Where? Oh, they added flowers to the graves. That's right. They cleaned the graves and added fresh flowers. Very good. Lívia. Where did you say add flowers? Where they added flowers to the graves. That's right. That's right. They cleaned the graves and added fresh
flowers. Wood. Um, quem, Where, onde. onde eles adicionaram flores. Onde é, eles adicionaram flores nos túmulos. É, certo? É isso aí. That's right. Ah, é isso aí. Eles adicionaram. Eles limparam. Ah, eles limparam os túmulos e adicionaram flores frescas. É bem. Uhum, very good. Essa sentença eu quero que vocês escrevam agora em inglês e português no caderno de vocês. A gente tem novo vocabulário aqui para vocês, tá? Então, escrevam aí a sentença inteira em inglês e embaixo eu vou escrever em português aqui para ajudar vocês, tá?
Finish. Okay, repeat it me, Lívia. Walk, Walk. walk, Walk. Walk. admire, Admire. admired, Admired. beauty Beauty. of all, of all. Usually a gente faz a gente mistura essa pronúncia. Em vez de falar of all, a gente fala of all. Of all. Uhum. True. True. Esse true, a língua da gente tem que vir aqui entre os lábios, vai fazer assim, ó. True, true. Ok? Vamos lá, todo mundo junto. True. 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 Yeah. True. Quando a gente está caminhando pela casa de alguém, a gente fala assim, eu passei pela sua casa hoje. Em inglês, eu vou falar assim, ó, I walked through your house. Ou I passed through your house. Passei pela sua casa. Eu caminhei pela praia. I walked through the beach. Ok? Eu caminhei pela cidade. I walked through the town. Então é muito usado through, through. Ok? All right. So listen again. Todo mundo terminou de copiar? Everybody finished? Sim. Yes. Ok. So let's listen one more time. Add flowers. Where? Oh, they added flowers to the graves. That's right. They cleaned the graves and added fresh flowers. Very good. I walked through the cemetery and admired the beauty of all the colorful flowers. Where did I walk? Through the cemetery. I walked through the cemetery. Okay, Marcos, English and Portuguese. I went, walked, Walked. I walked. I walked through the cemetery and como é que falo? Como é? Admired Admired the beauty beauty of the house, é isso? of all. Igual the como é que fala essa palavra? Colorful. Colorful flowers. Where did I walk? Walk. Walk. Wow. Agora eu não consigo falar essa. Through. Through the cemetery. I went. I walked. I walked through the cemetery. Eu caminhei pelo cemitério e admirei a beleza das flores coloridas, não é De isso? todas as flores coloridas. Of all. As flores. E o que mais ali? Eu caminhei. Where? Hã? Onde eu Where caminhei? did I walk? Não é isso? Onde eu caminhei? Ué, eu esqueci que eu. Bolinha. Onde eu caminhei? Onde eu caminhei pelo cemitério. Eu caminhei pelo cemitério. Uhum. Did I walk through the park? No, I didn't walk through the park. I walked through the cemetery. Isabelle? You are wrong. So
the park? No, I didn't walk to the park. I walked to the cemetery. Eu andei pelo parque? Não, eu não andei pelo parque. Eu andei pelo cemitério. Where did I walk? Through the cemetery. Escreve. Where did I walk? Through the cemetery. Onde eu caminhei? Pelo cemitério. Ok, guys, então vamos parar aqui, né, na página, se quiserem anotar aí, página 9, áudio 16 minutos, tá? A gente está aqui na página 9. Veja bem, aqui no Google Classroom de vocês, a gente já começou a fazer metade das atividades, né, aquelas perguntas e respostas que tem ali. Vocês já escreveram bastante no caderno de vocês. Homework, tá aqui, ó, homework, AJ, tá vendo? Aí vocês vão olhar lá até onde vocês responderam. Quem respondeu até o 7 continua respondendo 8, 9. Quem respondeu até o 33 vai lá. O importante é que vocês todos os dias respondam um pouquinho. Qual que é o ideal? O ideal é que você escreva a pergunta e coloque embaixo a resposta, com papel e caneta, e depois mande aqui no Google Classroom, tá bom? Esse processo é importante para vocês desenvolverem a cognição da escrita. Então, façam em inglês, respondam, depois faça a próxima pergunta, responda, e por aí vai. Um pouquinho todos os dias até vocês finalizarem aí essa atividade, ok? Vou até excluir essa aqui, que é a mesma. Aqui tem uma que acho que a Isabelle e o Marcos mandaram aqui, mandaram um pouco, até onde que o Marcos mandou, deixa eu ver. Até os 40, então 40 e pouco, eu acho. Ah, essa aqui foi outra atividade, não é a mesma, tá, Marcos? Essa aqui é outra. Então, essa aqui já acabou. Acabou essa aqui, agora você tem que fazer lá as 100, tá? Ué, mas você mandou de 100, essa foi de 100, pô. Não, aquela lista de 43, alguma coisa assim. Então, Não, foi de 100. tá, olha lá. Então, se foi a de Errado, então. 100, você olha ali onde você não continuou, tá? Tá. E eu acho que você respondeu, porque era essa aqui, ó. Essa aqui é até 31, tá vendo? Você Essa respondeu. eu fiz, essa eu fiz. Depois eu fiz a Então, outra. só que aí você mandou na atividade errada, você mandou na de 100, só que era aqui que era para você mandar, Tá, eu faço de novo então, não tem problema não. tá bom? E aí agora Tá. você vai continuar aqui, ó, essa de 100, mesma coisa. É importante, Isabelle, que vocês façam essa atividade, tá? Pega um pouquinho, olha o caderno de vocês, até onde vocês já responderam, dá continuidade até onde a gente está estudando. Isso vai dar para vocês a confiança na escrita, vocês vão aprender a escrever bem inglês. Então, é importante que façam atividade em casa, tá bom? Ok. Thank you. Bye.